Esse corte aqui é uma parte de um podcast que eu faço exclusivamente para os meus alunos do Start Milionário e lá a gente acaba falando somente para as pessoas de nível intermediário e avançado nos investimentos. Se você quer dar o teu primeiro passo no mercado financeiro, eu tenho um treinamento que é o meu primeiro investimento e você encontra o link aqui embaixo desse vídeo. Então, aqui uma outra coisa que a gente quer trazer para vocês de informações é um checklist que o Munger faz para bons investimentos, que é tratar uma ação como parte de um negócio, comprar ações com um desconto significante para criar uma margem de segurança, ou seja, apesar do Munger ele focar na qualidade dos negócios, ele busca margem de segurança, tá? Para quem ainda não compreendeu o que significa o conceito da margem de segurança, é você determinar o preço de um ativo, você olha lá na cotação, no home broker, vamos dizer lá que então que Itaúsa está R$9. Vamos dizer que através do método de fluxo de caixa descontado, a gente encontra que o valor justo da Itaúsa é R$14, ou seja, está uma diferença de R$5 em relação ao valor. O preço está R$5 mais barato que o valor. Então, tem um potencial de lucro ali de mais de 50%. Então, isso é a margem de segurança. Acho que tem uma frase legal do Munger nesse assunto, que é a volatilidade diminui o risco. Porque os acadêmicos, como um todo, eles veem o risco como desvio padrão. Então, quanto mais volátil é uma ação, maior o risco dela. Só que não, na ótica dele, a volatilidade diminui o risco. Porque quando a gente está, sei lá, num ano de eleição, de instabilidade política, os preços caem e o valor, se ele continuar no mesmo patamar, ela está criando oportunidade. Então, isso até na vida pessoal, no momento difícil, às vezes você está diminuindo o risco de ter pessoas que estão só por interesse do teu lado. Às vezes é um filtro. Então, a crise, na verdade, a volatilidade é uma grande limpeza que se torna uma oportunidade para você, né? Total. E para isso você precisa ter muita clareza aí sobre o que é o valor, né? O que o Vini está aqui explicando para a gente é aquele conceito. Uma empresa ela vale os seus lucros futuros. Só que a volatilidade das ações é maior que a volatilidade dos lucros. Ou seja, às vezes a empresa ela vai ter uma queda no lucro de 20%, o mercado vai lá e faz a ação cair 50%. Ou seja, aumentou a distância entre o preço e o valor, mesmo que o valor tenha caído. Por quê? Porque o preço corrigiu muito mais. E aí ele fala que o Mr. Market, né, é um bipolar e ele deve ser o teu servo, não o teu mestre. E uma das características que o Charlie Munger tem é justamente a capacidade de pensar friamente no problema. Quem estiver aí perto do computador, depois abre no YouTube e busca aí, tem que falar inglês, né? O Mental Models, Charlie Munger, né? Ele tem mais de 100 modelos mentais, porque ele fala que cada problema deve ser resolvido com uma cabeça diferente. Você não pode usar a mesma cabeça, o mesmo modelo mental para resolver todos os problemas. É aquela velha história do Lincoln, né? Que acho que o Obama falava muito, né? Se você tem um martelo, todo problema virou um prego. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que ser racional, ser desapaixonado e bastante objetivo na hora de fazer as suas análises. E o que ele fala do martelo é que você tem um canivete. Para qualquer problema, você tem uma ferramenta capaz de fazer beneficiar. Por exemplo, eleição é um problema no mercado financeiro. De repente, você não ter caixa é outro problema. Então, para cada coisa, você vai ter que ter uma ferramenta que te ajuda. E na trajetória dele, a concentração, que foi o que a gente falou no começo, sempre atrapalhou bastante, né? Se a gente for pegar aqui em 1973 e 74, ele acumulou perdas de 32% e 31%. E depois disso que ele acabou se juntando aí o Buffett e começou a tocar as rédeas da Berkshire Hathaway, né? Exatamente. Quando a gente fala de concentração de investimentos, tem muita gente que é papagaio de imitação aí, que ouviu o Warren Buffett falar, e existe realmente um vídeo que o Warren Buffett fala que diversificação é para idiotas, né? E a gente tem que admitir que a gente é idiota às vezes, porque no caso aqui do Munger, ele tomou 32 num ano, 31 no outro, ou seja, ele desceu 50% em 2 anos do seu máximo de patrimônio, né? Esse vídeo também é um recorte, né? Se você for ver tudo, ele fala que diversificação é uma proteção contra a ignorância. E todo mundo tem a sua. Tanto que ele fala do círculo de competência. Exatamente. Então, quando você não entende o contexto total do que é falado, você acaba replicando besteira que os outros acham que está certo, né? Só que, vamos pensar, gente, o cara perdeu um filho, o cara perdeu um olho, o cara já tinha, na década de 70, o Munger é de
20 e pouco, ele já tinha seus belos 50 anos ali, era um homem formado. Então, tem muita gente de 20 a 30 anos que está escutando a gente que acha que perder 50% é tranquilo. Mas tu, com 4 filhos, quando ele casou com essa outra Nancy, essa Nancy tinha mais uns 3, 4 filhos. Ele ficou com um total de 8 filhos. E o Munger, ele não era que nem o Warren Buffett. Ele gosta de viver a vida de rico mesmo. Tanto que ele mora na Califórnia, tem Rolls Royce, tem iate de milhões de dólares. Ele já falou que ele não vai doar o dinheiro dele para caridade, porque a mulher dele falou que eles têm muitos filhos para doar o dinheiro para caridade. Então é uma mentalidade diferente, né?